Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber duas Fernandas, olha só. Do meu lado, Fernanda Curti. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Samuel. É um prazer estar aqui com você e com todas as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa conversa. Estar aqui junto com a Fernanda. A outra é Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda é japonesa. Sim, descendência japonesa. Atagami. Sejam bem-vindas duas aí. Duas grandes mulheres. Aliás, eu gosto de ver os detalhes das pessoas, né? E a Fernanda já tem uma história super interessante, sabia? Que a foto oficial das vereadoras tem ela como vereadora. E a outra vereadora que está lá não está na foto oficial. Olha que coisa interessante, hein? Essa última eleição foi uma coisa maluca. Pois é. Foi uma coisa doida, né? Toda vez que eu vejo aquela foto, eu falo assim, e agora, hein? Não dá mais para tirar, né, por Photoshop. Nem você também não deixa, né? Imagina, se tem uma coisa que a história dessa cidade não vai deixar de contar, é a aberração jurídica que fizeram com o nosso mandato na eleição de 2020. Então, é um negócio meio absurdo. Não tem Photoshop que apague. Não. Aliás, outra coisa, eu estava na Câmara quando você estava tentando colocar uma foto sua lá. Eu acho que, não sei se colocaram, mas deveria ter assim, uma foto oficial, já que suplentes de vereadores, tem lá suplentes, mulheres. Por que não você? Colocaram a foto ou não? Olha, a última vez que eu fui na Câmara, estava em processo de licitação da compra do quadro, porque nós reivindicamos, afinal de contas, eu fui vereadora durante 30 dias nessa cidade. Então, não tem como simplesmente apagar isso da nossa história. Roberto, daqui 100 anos, a Câmara Municipal vai ter que contar que em 2020 foi eleita a primeira mulher assumidamente lésbica nessa cidade e que após 5 recontagens por uma manobra política e jurídica tomaram o meu mandato. A cidade vai ter que contar essa história. Então, eu espero retornar na Câmara em breve e ver meu quadro lá, e se não tiver, nós vamos lá cobrar mais uma vez. Nos acompanhando já aqui a Sônia Barbosa, Alexandre Onick, Fernanda Lindona, super. Qual das duas? E Sônia Barbosa também está com Marília Acosta, por uma nova política sobre drogas, legalize já. Bom, o que nós vamos falar aqui? Vamos falar sobre uma marcha. É isso, Fernanda? Me fale. Isso. Nós estamos retomando, né, Fer? A organização da Marcha da Maconha aqui em Guarulhos, né? A nossa marcha vai acontecer na sequência da Marcha da Capital. A Marcha da Capital acontece no próximo final de semana, dia 17. A nossa está prevista para acontecer no dia 24 de junho, a partir das 14h20. E é um momento importante para a gente fazer a discussão sobre uma nova política sobre drogas e o que significa esse debate, tanto do ponto de vista medicinal, quanto do ponto de vista da economia e da segurança pública, né, Fer? Sim, justamente. Fernanda, por que a importância dessa marcha? É importante para dar visibilidade e credibilidade a uma luta que a gente já vem travando há muitos anos, né? Digo assim, pela parte medicinal. Assim, porque a gente vê no início muitos preconceitos, muitos médicos hoje em dia também, que por falta de conhecimento, de estudo, né? Então, assim, é importante essa divulgação. Me dá um minutinho só. A Sônia está dizendo que o áudio não está legal. Tem alguém monitorando aí, por favor? Sônia, quem está com o áudio ruim aqui? Se tiver com algum problema, isso, dá uma acertadinha aí. Vamos lá. Vamos lá, Fernanda. Volta aí. Por que é importante essa marcha? Fala para mim. No caso da parte medicinal, seria mesmo pela visibilidade mesmo, né, da causa, né, de várias, assim, por defender várias patologias, várias pessoas que realmente precisam do acesso, né, e para a gente divulgar isso, a forma mais, não digo correta, mas uma militância mesmo para a gente se acercar disso, dos direitos da gente, é a Marcha da Maconha. Produção, é o seguinte, já manda o link lá para o doutor, quem está lá em Brasília? Doutor Tolentino? Já, muito bem. Muito bem. Vamos tentar juntar os dois mais aí, doutores? Opa! Doutor Augusto, seja bem-vindo.
Muito obrigado, boa noite, Roberto Samuel, meu fraterno amigo, boa noite a ambas as Fernandas, boa noite aos telespectadores sempre assíduos no seu programa. Ao meu lado, doutor Henrique Borges, sempre uma satisfação estar junto, podendo contribuir com os nossos humildes conhecimentos. Doutor Henrique, seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Eu que agradeço a honra do convite. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento também as doutoras aí na mesa e estou à disposição. Vale lembrar aos doutores que nós temos uma autoridade, primeira suplente oficialmente aqui de vereadores, a Fernanda Curti, né? E ela que chegou a assumir, eu cheguei a discutir com os senhores a questão da posse dela, que ela assumiu por 30 dias, depois teve aquela mudança danada, né? Rapidamente, doutores, nós temos hoje alguma lei a respeito do uso da cannabis ou da maconha aí em Brasília, já aprovada ou em andamento? Sim, nós temos um projeto de lei, que é o 481 de 2023, que ela vislumbra a política nacional de fornecimento gratuito de medicamentos derivados do canabidiol. Então, é algo muito interessante, posso falar com muita propriedade, porque eu tenho na minha família 2 pessoas que estão acometidas de Alzheimer, que têm utilizado o canabidiol, e tem surtido efeitos extremamente positivos. Então, é uma lei extremamente benéfica à população brasileira e é justamente o uso medicinal do canabidiol. Roberto, também se me permite contribuir, é bom nós entendermos que nós tivemos anteriormente um projeto que ele era de 2015 sobre a questão da liberação do plantio da cannabis para essa utilização medicinal. E esse projeto ele foi aprovado pela Comissão de Saúde aqui na Câmara, então é uma aprovação que a gente chama de conclusiva, mas houve um recurso nesse projeto que acabou fazendo com que ele não fosse adiante. Então ele hoje se encontra, podemos até dizer, travado de alguma forma, porque tem um recurso para que essa discussão vá para o plenário. E também, nesse mesmo sentido, nós tivemos aí no estado de São Paulo, nós tivemos também um projeto importante que o estado é o estado mais rico do país e a gente pode até dizer que é o mais relevante. Ele está tomando a frente nessa questão. Nós tivemos uma lei estadual que foi aprovada no final do ano passado e foi promulgada em janeiro desse ano, que diz respeito sobre essa distribuição dos medicamentos de forma gratuita. É mais um avanço. São Paulo está na vanguarda da utilização do canabidiol de forma medicinal. Simplesmente sensacional. Um benefício gigantesco para a população. Eu vou pedir para a produção consegue colocar 3 quadros, que eu também gostaria de colocar as meninas aqui. Vê aí 3 quadros. Eu, os doutores pode chamar de meninas, né? Não tem nenhum tipo de coisa, né? Acho que pode chamar de Fernandas ou mulheres. Meninas acho que não é adequado. É uma coisa muito carinhosa, né? Fica muito bem aqui. Marcelo Lousado, sou empresário na área de logística, particularmente hoje faço logística dos Estados Unidos para o Brasil, de cannabis. Cada vez mais médicos estão prescrevendo tratamento à base de cannabis. Rafael Paredes, boa noite. Roberto Samuel e as 2 Fernandas. Tema muito importante para se debater. Alexandra Unique, Fernanda Atagami, lindona e guerreira. Tá vendo? Eu pensei que era Fernanda Curti, não, ele tá falando da Atagami aqui, ó. Dan e a Nacone, boa noite. Bora ver as Fernandas aqui, bacana aqui. Bom, eu tinha já preparado essa pergunta antes, né? Fernanda, o que você propõe nesse debate, nessa questão da maconha? Seria apenas o princípio ativo para remédio, como o doutor falou que já está usando para a família, ou de uma forma mais geral, inclusive para fumar?
como é que você vê, qual que é a intenção, né? Eu acho que é o objetivo. Roberto, eu acho que tem 3 grandes debates que nós podemos fazer em torno dessa planta, né? Primeiro é o debate medicinal. Acho que os advogados já colocaram muito bem, mas nós temos aqui também a Fernanda, que tem autorização judicial para o plantio medicinal e vários outros casos a ponto da gente conseguir aprovar essa legislação no estado de São Paulo para distribuir esse medicamento no SUS. Ou seja, nós precisamos desconstruir essa ideia de uma substância, de negação a uma substância que está sendo usada para tratamento de saúde de várias patologias. O doutor deu o exemplo de Alzheimer, mas tem várias outras que podem ser tratadas também com essa substância. Que, inclusive, quem tem dinheiro tem mais acesso do que não tem, assim, né? É um medicamento que, por conta da criminalização, ainda coloca vários obstáculos na frente das pessoas que precisam dessa substância para os seus tratamentos. Então, regulamentar, legalizar, tornaria esse medicamento mais acessível para uma parcela maior da população. A segunda questão está no campo da segurança pública. Inclusive, recentemente, o STF retomou a discussão sobre a criminalização do porte e o voto do ministro Barroso girava em torno de legalizar o porte até 25 gramas, né? O que significaria o desencarceramento de, no mínimo, 27% do sistema prisional. Ou seja, pessoas estão tendo a sua liberdade privada por quantidades irrisórias e a maioria dessas pessoas não são nem as donas da droga. Não, né? Os donos da droga não estão sendo presos. Aliás, fica aqui aquela pergunta, né? O que aconteceu com os 39 quilos de cocaína no jatinho da FAB, no governo Bolsonaro? Disso ninguém quer falar. Sim. O que aconteceu com o helicóptero do seu Aécio Neves, com a pasta base, que também ninguém quer falar, enquanto uma massa de jovens negros estão sendo vítimas por quantidades irrisórias. Então, a gente desafogaria o sistema prisional. Concordo. E, para finalizar, essa é uma substância que pode ser usada para produzir diversos outros produtos, principalmente a partir do cânhamo, né? Que também movimentaria a economia. O fato objetivo hoje, as pessoas já consomem. E, do ponto de vista medicinal, estamos avançando para que essa substância seja utilizada por mais pessoas. Se a gente traz isso para a legalidade, nós temos, inclusive, uma fonte de receita para a União. A gente passa a tributar esse comércio que já existe. Aliás, é um dos maiores comércios ilegais do Brasil. Então, a nossa marcha, a nossa luta gira em torno de todas essas discussões. A Sônia está falando que está repetindo o áudio. Eu estava usando aqui, enquanto a Fernanda estava falando, Sônia, eu estava ouvindo no meu celular, está normal, viu? Deve estar algum probleminha aí. Ô, Matheus, acabei de mandar para você um flyer, um cartaz, né, sobre a marcha da maconha. Doutor, eu queria perguntar para os doutores e tentar colocar as 3 câmeras, Brasília e as 2 aqui no estúdio. Doutor, como é que nasce essa questão do que é legal e o que é criminalizado? Por exemplo, por que a maconha e quando a maconha foi criminalizada? Porque nós temos, por exemplo, cerveja, uísque, tem um uísque até mais forte, temos gin, temos cigarros, temos aquele negócio de fumar que o... Vape. Que tem aquela máquina. Narguile. Tudo isso é legal. Por que a maconha, ou se existe algum histórico a respeito, por que a maconha virou uma coisa criminal e outras coisas não? O senhor tem essa informação? Roberto, eu não tenho essa informação precisa, mas posso pontuar para você que tanto a bebida como o cigarro e principalmente o narguilé são extremamente danosos à saúde e talvez, longe de fazer defesa da maconha, mas talvez até mais prejudiciais à saúde do que a própria maconha. Então, assim, nós temos o grande problema do tráfico, que gera uma violência gigantesca. Só que boa parte das pessoas que consomem essas drogas estão ligadas à classe média e à classe mais alta, que, em tese, financiam o tráfico e financiam a violência. Então, veja, eu entendo que a liberação do uso da maconha, eu nunca fui usuário, mas eu respeito quem tem a necessidade,
poderia ser até benéfico no sentido de diminuir a criminalidade. Mas mais benéfico ainda é a utilização medicinal, que ela é sensacional, ela produz efeitos medicinais e terapêuticos sensacionais, e como lhe disse, tem um exemplo na minha própria família, cujo resultado foi assim, absurdamente além das nossas melhores expectativas. Muito bem, deixa eu passar aqui, o pessoal tá bombando aqui, viu? O engenheiro Eduardo Henrique Martins, ao promover essa caminhada para uso recreacional, é isso? Recreacional, considerando que é proibido cultivar, produzir e vender a maconha, não está fazendo uma apologia ao crime, Fernanda? Adriano Careca, nessa marcha, nossa, pulou aqui. Mas eu vou tentar pegar sua pergunta aqui. Bom, vamos pegar essa daqui do Henrique Martins. Não está fazendo uma apologia ao crime, Eduardo Henrique? Olha, de forma alguma. Primeiro que nós não estamos levantando a bandeira de defesa do tráfico. Nós estamos levantando a bandeira de uma substância, como já foi dito aqui, que é utilizada para fins medicinais. E, honestamente, Roberto, quando você pergunta qual é o elemento que criminaliza, eu queria interagir com isso dizendo para você qual é. É o racismo. Esse é o elemento que criminaliza. Porque é o seguinte, as substâncias mais letais, como você descreveu aqui, que é a questão do álcool e do tabaco, hoje são regulamentadas e são substâncias tributadas. Ou seja, quando você compra uma garrafa de álcool, quando você compra um maço de cigarro, você paga um tributo. Ou seja, tem uma arrecadação em cima dessa substância. Mesmo elas provocando doenças para quem consome ou provocando acidentes com terceiros, como é o caso de pessoas alcoolizadas dirigindo no trânsito, correto? Mas mesmo assim são legalizadas. Agora, a criminalização especial da maconha tem sido, no Brasil, a principal ferramenta do encarceramento em massa e do genocídio de jovens negros. Nós estamos falando de um país que tem uma população carcerária majoritariamente composta por jovens negros e um país que a cada 23 minutos também assassina um jovem negro. E a maioria desses casos estão relacionados à criminalização das drogas. Ou seja, essa política hoje de uma guerra que, inclusive, comentávamos aqui antes de começar o programa, uma guerra que todos os anos ninguém vence, está morrendo todo mundo, certo? Ou seja, uma política que não funciona, que continua sendo alimentada pela falta de conhecimento de algumas pessoas, né? Essa ideia da criminalização. Então, quando nós vamos para as ruas, é para debater um novo modelo, entendendo que o que está posto não está funcionando para absolutamente ninguém. Seja para as pessoas terem acesso ao medicamento, seja para enfrentar o crime organizado. Olha, a polícia conseguiu desmontar o crime organizado? Conseguiu desmontar o tráfico de drogas nesses últimos anos que existe a criminalização? Não. Por que a gente continua apostando numa política que mata, faz a polícia que mais mata, também ser a polícia que mais morre? Por que a gente continua apostando numa política que encarcera um grande número de pessoas e não resolve o problema? Ou seja, o nosso debate é para apresentar uma nova política que dê conta do acesso medicinal e que dê conta de enfrentar o racismo institucional que hoje prevalece dentro do sistema de segurança pública. Lorenzo Tolentino, vai papai, o pai do doutor que está em Brasília está aqui nos acompanhando. O Léo do Baquira também está conosco. O Adriano tá bravo aqui, ó. Só negro usa maconha? Que ignorância. Nossa, tá bom. É que não foi isso que eu disse. Olha, o Sidney Cerveja, há muitos anos que ele nem fala comigo e agora ele tá aqui, ó. O exemplo de legalização da maconha nos Estados Unidos e em outros países significa como exemplo. O Sidney também fala que o Supremo já disse que a marcha da maconha não é apologia ao crime. Ricardo Meirelles, como eu queria debater esse tema com a convidada Fernanda. Nossa, ele tá realmente muito interessante. Eu queria que a Fernanda falasse para nós que ela também, viu, doutor? Ela tem uma pessoa na família que usa o canabidiol. Como é que... Você tem até um documento? Na verdade, eu não gosto de falar... Não é para mim nem o canabidiol. Meu filho faz uso de maconha, de cannabis, né? Mas ele toma a essência ou ele fuma?
Não, ele tem autismo, né? Ele faz uso já medicinal do óleo já há 5 anos. Vou falar que é muito bom mesmo. Sim, foi assim um divisor de águas na nossa vida, porque realmente eram muitas medicações, muitos contratempos, internações e nada surtia efeito. E quando eu vi uma luz no final do túnel, eu falei, é aqui que eu vou ficar e eu vou apostar nisso, e foi o que deu resultado. Então, eu posso dizer seguramente, o que salvou a vida do meu filho, e deu qualidade de vida tanto a ele como a minha família, foi o óleo extraído da maconha. Bom, o Dr. Nelson Júcio, ele mandou aqui, mas eu acho que nós já estamos mais ou menos nessa linha. Minha pergunta a esta senhora é saber dela, primeiro, se ela faz uso da maconha, se ela é a favor da liberação da mesma e se pode explicar quais os meios legais para que o uso da maconha seja efetivamente liberado. Nós já estamos discutindo tudo isso daí. Quer fazer algum adendo? É que eu acho que, primeiro, que esse não é um debate individual, não se trata da Fernanda Curti, se trata de um problema estrutural que pode salvar a vida de várias pessoas, como a Fernanda está colocando aqui, e que pode, inclusive, salvar a vida de pessoas que estão sendo encarceradas. Como eu falei para você, Marcelo, eu acho, Roberto, desculpa, é até importante reforçar isso, porque nós estamos a um passo do STF restabelecer a liberdade de cerca de 27% do sistema prisional que está preso por quantidades ínfimas de porte de maconha. Então, esse debate, ele provoca a alteração na vida de pessoas que hoje estão tendo violação de direitos humanos, que estão encarceradas injustamente, e, de novo, de uma política que não tem resolvido absolutamente nada, não reduz o consumo, não desmonta o crime organizado e só promove a morte todos os anos. E quando eu falei sobre a questão do racismo, eu acho importante tirar a dúvida da pessoa que comentou, Adriana, que eu não disse que só pessoas negras usam maconha, mas a maioria das pessoas negras que sofrem com o peso da criminalização. É só olhar o sistema prisional. Aliás, eu vou dar um outro exemplo. Você se lembra do Rafael Braga? Rafael Braga estava nas manifestações das jornadas de 2013, de junho de 2013. Ele foi preso com quantidades ínfimas de maconha, né? E por conta de portar pinho-sol naquela época. E um pouco mais para frente, o filho de uma desembargadora que estava com o carro carregado de maconha e outras substâncias, e pior, carregado com armamento. Ele não foi preso. Ou seja, qual que era a diferença? Um branco filho de desembargadora com carro cheio de armas e portando várias quantidades de droga, é só um estudante com drogas. Quando se trata de uma pessoa negra com quantidades ínfimas, a sociedade já aponta o dedo dizendo que é traficante. Ou seja, nós estamos falando nitidamente de um caso de racismo. Por que esses dois pesos e duas medidas? Por conta do racismo. Eu vou pedir licença aqui para essas mulheres, as Fernandas, e para os dois doutores lá em Brasília, os dois homens lá de Brasília. Nós vamos para um rápido intervalo, afinal de contas, são os comerciais que pagam o nosso programa. E já voltamos. A Fernanda, ela fez uma fala muito interessante, doutor Augusto e doutor Henrique. Eu gostaria que ela repetisse essa pergunta para os senhores. Fernanda, por favor, faça a pergunta para eles, olhando naquela câmera. Na verdade, eu acho que entra mais um pedido de comentário, né? Dessa relação do judiciário quando se trata de pessoas negras com porte de drogas e quando se trata de pessoas brancas, como o caso que eu dei em relação à história do Rafael Braga e a história do filho da desembargadora que tinha o carro cheio de armas e de drogas, né? Ele saiu sem ter a ficha criminal. Já o Rafael Braga, a gente sabe o tempo que ficou preso sendo humilhado por toda a mídia, né? Então eu acho que seria importante ter esse comentário também dos advogados. Fernanda, eu acho que posso falar isso com bastante propriedade, até porque o caso da desembargadora nós acompanhamos de perto, porque, na verdade, essa desembargadora que tinha uma decisão de outro desembargador favorável ao filho dela, ela exorbitou das próprias funções, era a doutora Tânia Garcia Freitas Borges, e foi até o presídio para que se cumprisse a expedição daquele mandado de soltura, aquele alvará de soltura. Tá? Essa desembargadora, ela foi
em fevereiro de 2021, num julgamento do CNJ, aposentada a bem do serviço público. Ela não faz mais parte da vida judiciária, embora receba a aposentadoria, e eu não tenho a informação correta, mas, salvo engano, até pouco tempo atrás, o filho dela cumpriu pena. Mas essa é uma informação que eu não posso afirmar com propriedade. O julgamento dela no CNJ, inclusive o doutor Henrique participou no dia do julgamento, foi um julgamento bastante polêmico aqui, e que repercutiu bastante no meio do mundo jurídico em função até do abuso de autoridade dela, indo à penitenciária para que se cumprisse naquele momento, o que particularmente eu entendo como o desespero de uma mãe que queria colocar o filho na rua, mas que não poderia adotar uma postura equivocada que adotou. Em relação à prisão dos negros, eu sou neto, meu avô foi vereador em Guarulhos muitos anos, o Alain, meu avô era negro, tá? A parte da minha família é negra, eu tenho vários primos, vários tios, então eu convivo com isso no meu dia a dia, com muito orgulho, inclusive, porque foram negros que se destacaram, que estudaram, que conseguiram alçar boas posições na vida, e outros que não. Então, é uma verdade quando se diz que existe um olhar racista em algumas situações policiais, e eu já tive oportunidade de presenciá-las, e eu não concordo. Mas as grandes campanhas que têm se feito de forma a combater esse racismo, eu entendo que começam a fazer efeito, uma vez que essa mentalidade ela deve mudar. E ela deve mudar não só a partir de nós, para os negros, como também o racismo inverso. Então, a grande verdade é que somos todos seres humanos, todos devemos nos tratar com humanidade, com respeito e, principalmente, oferecendo ajuda mútua do negro para o branco, do branco para o amarelo, para o indígena. Somos todos seres humanos, temos que ser respeitados e, principalmente, dar o respeito a essas pessoas para que nós tenhamos esse reflexo, essa educação do bom dia, do boa tarde, tratando bem, você será bem tratado. Roberto, se me permite também contribuir, essa questão que a doutora Fernanda pontuou, eu acredito que ela é muito relevante, porque nós tivemos um fenômeno no Brasil após o ano de 2006, quando entrou em vigor a Lei 11.343, que é a lei do tráfico de drogas, e essa lei realmente, a nossa população carcerária na época girava em torno de 100 mil pessoas, que era considerado até normal em relação aos outros países, mas após a entrada em vigor da nossa atual lei de drogas, a gente alçou a posição do terceiro país com mais presos no mundo. Hoje eu acho que gira em torno de quase 800 mil presos, e nós adotamos essa política de encarcerar realmente quem sofre com isso, e o nosso Código Penal, por completo, ele é feito de uma maneira que realmente ele acaba punindo com rigor as pessoas mais vulneráveis na sociedade, as pessoas mais necessitadas acabam sendo vítimas do nosso Código Penal. É um Código Penal que, de certa forma, ele massacra a população mais pobre. E nós temos, então, esse problema que a doutora Fernanda até pontuou, de enfrentamento dessa política, porque a gente tem que entender que o uso dessa substância, no caso a gente está falando da maconha, não é algo moralmente errado, é algo que a nossa política entendeu ser ilícito. Então, não existe uma resposta se é certo usar ou é certo não usar. Nós adotamos uma política restritiva, e essa política, hoje, ela está em vias de ser revista, porque a gente pode ver que ela realmente não deu certo. Ela serviu só para encher os nossos presídios, que são até condições desumanas, os nossos presídios hoje, da mesma forma que hoje a gente olha para absurdos ocorridos no passado e passa pela nossa cabeça, olha, de que forma isso acontecia e ninguém falava nada. Com certeza,
daqui 30 anos nós vamos olhar para a situação carcerária do Brasil hoje e imaginar da mesma forma, olha, como isso acontecia e ninguém falava nada. Então, essa política, é claro, assim, com a clareza de mil sóis, que ela não deu certo, e até por isso a gente está discutindo esse tema, que ele tem que ser discutido, e a gente precisa ver qual a melhor maneira de agir frente às drogas, porque a nossa postura de hoje realmente não deu resultados negativos apenas para a população em geral. Há um detalhe importante também, Roberto e Fernanda. Com as audiências de custódia, o número de presos ele começou a diminuir quando as pessoas que estavam sendo detidas, no caso dos usuários de drogas, não possuíam antecedentes. Então, veja, há uma possibilidade muito grande de uma reforma no nosso Código Penal que mude essa visão, que mude esse pensamento, como forma de mudança de cultura no Brasil. Eu acho que é um trabalho que pode se começar a partir dos programas educativos, dos programas de televisão, e principalmente junto com o Congresso, para que eles desenvolvam um novo código de processo, novo código penal, de forma a mudar essa cultura do Brasil, essa cultura de mandar para a cadeia, muitas vezes, os mais humildes, o que não ocorre com as pessoas que têm uma condição um pouco melhor. Eu quero, porque tem um elemento importante que, salvo engano, o doutor Henrique trouxe, que eu acho importante comentar. Após a Lei de Drogas de 2005, teve esse boom do encarceramento no Brasil, né? E esse encarceramento, o sistema prisional brasileiro, ele tem uma característica. Não são apenas pessoas, todos humanos que estão lá dentro, né, Fer? Nós estamos falando de jovens negros. Quando a gente fala da população menos favorecida e da mais favorecida, essa população também tem características, certo? Então nós estamos falando de jovens negros. A maior parte do sistema prisional brasileiro é composto por esse tipo de pessoa. A maioria do brasileiro é negro. Não, mas nós estamos falando aqui de uma organização estatal que discrimina um conjunto de pessoas, um segmento determinado. Ou seja, nós estamos falando do racismo. E não existe racismo reverso. Aqui eu quero fraternalmente discordar dessa fala que o doutor teve, porque o racismo ele exige essa organização estatal para discriminar. Pessoas brancas não sofrem esse tipo de organização do Estado para serem discriminadas. Pessoas negras, sim. Não à toa, a gente vive essa política de genocídio de jovens negros. Eu falei aqui para vocês anteriormente que o Brasil, a cada 23 minutos, tem um jovem negro assassinado. E a política é o seguinte, aquilo que você não mata, você encarcera. Não é à toa o retrato que a gente tem hoje. Por isso que, primeira coisa, não existe racismo contra pessoas brancas. Hoje no Brasil, quem sofre com racismo são pessoas negras e pessoas indígenas. O racismo não se trata de relações individualizadas, mas se trata de uma organização estrutural que envolve o Estado, envolve a política, envolve a economia, né? E que pessoas negras e indígenas estão sendo desfavorecidas, estão sendo penalizadas. Sim. E a política de drogas hoje é uma das maiores ferramentas de discriminação que nós temos no Brasil. Por isso que é importante, né, Fer, avançar do ponto de vista medicinal, mas também avançar do ponto de vista da segurança pública, para que as pessoas dessas características deixem de ser as principais penalizadas por isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os doutores lá em Brasília. Claro. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês estão acompanhando, né, o julgamento que ia ter, né, com os senadores, com os ministros, né, na verdade, no STF, né, que foi semana retrasada, teve o tema do Collor, aí não teve, e agora pediram vistas, né? Eu queria saber de vocês, se vocês estão acompanhando esse movimento favorável dos ministros mesmo. Então, nós estamos acompanhando. Eu confesso que assim não é uma matéria que nós estamos nos debruçando, porque eu respeito muito e tenho até uma admiração grande por ser a bandeira de vocês estarem fazendo essa luta que é essencial, mas realmente não é a nossa, mas nós, por estarmos toda semana dentro do tribunal, nós estamos acompanhando sim,
E, assim, à primeira vista, é um julgamento meio nebuloso. Em primeiro lugar, por quê? Porque isso deveria ser uma iniciativa do parlamento, porque é uma questão política, não é uma questão jurídica. Mas nós temos vários casos que o nosso parlamento acaba não agindo e criam algumas distorções na sociedade, como é esse caso do uso de drogas, que a Suprema Corte vem a agir, o que é sempre muito criticado por alguns, elogiado por outros. Então, assim, o caminho da descriminalização, seja legalização pelo judiciário, não é o indicado, não é o desejável, mas pode ser que seja o necessário. E aí é uma questão de opinião pessoal. Eu realmente acredito que seja necessário que o judiciário haja em relação a isso, mas o problema que eu vejo é sobre essa questão, que é até um problema histórico que a gente sempre teve, sobre essa questão de se separar o usuário do traficante, porque é muito complicado que a gente estabeleça uma quantidade e diga, olha, a partir dessa quantidade ele pode ser caracterizado como tráfico de drogas. Se nós fizermos isso, os traficantes vão andar com essa determinada quantidade, assim que eles venderem, eles vão buscar outra quantidade dessa, e tem esse problema, que é um problema histórico que a gente acompanha, e acho que até por isso, até hoje, o judiciário vem empurrando todos os processos que discutem essa questão, e eu realmente acredito que esse julgamento ele é mais para pressionar o Congresso Nacional a agir em relação a isso, do que eles tomarem realmente uma medida efetiva para solucionar essa questão. Eu tenho um entendimento com todas as vênias um pouquinho diferente, porque assim, os três poderes constituídos, eles têm as suas funções específicas. O executivo vai executar, o legislativo legislar, e cabe ao judiciário aplicar essas leis. Acontece que, atualmente, o ativismo do nosso judiciário, em função de muitas vezes a não modernização do nosso legislativo, tem levado a essas discussões e que causam muitas vezes algumas aberrações, algumas decisões que nós entendemos extremamente polêmicas e que saltam aos olhos. Isso, como se não bastasse, eu entendo que entre o usuário e o traficante existe uma diferença muito grande. Porém, nós não podemos esquecer que é o usuário que mantém o traficante. Não haveria traficante se não tivesse o usuário. Então, assim, há de se ter uma serenidade, primeiro, para as decisões judiciais, e há de se ter uma serenidade caso a caso, tá? E o nosso Congresso precisa adotar novas políticas públicas em relação a isso, para que nós cheguemos a um denominador comum positivo para a população. Eu só vou pedir para a produção, Fernanda, preparar o cartaz aí para a gente colocar, mostrar aí para o pessoal quando vai ser a marcha. Vai ser no dia 24 de junho, a concentração a partir das 14h20, em frente à prefeitura. Nós vamos caminhar até, descendo um pouco ali da Tiradentes, subir até a nossa casa Artes e Terapias, que fica na Avenida Avelino Alves Machado, 367, onde haverão outras atividades também, com o objetivo da gente trazer esse debate com fôlego para Guarulhos, né, Fer? Conscientizar as pessoas da necessidade de uma nova política sobre drogas, da necessidade da gente conseguir regulamentar um mercado que já existe, viu? O que sustenta o tráfico, na realidade, é a criminalização, não são os usuários. Quando a gente legaliza esse mercado, a gente dá, inclusive, a oportunidade, que eu acho que precisa estar atrelada à política de regulamentação, do plantio. Se as pessoas tiverem o direito de plantar, assim como alguns casos, como o da Fernanda e de diversas famílias, já tem autorização judicial. Você já tem autorização, plantar, né? Tenho. Para plantar, perfeito. Se as pessoas têm essa autorização, evidente que organizações e empresas vão comercializar, mas outras pessoas também podem plantar, seja para o seu fim medicinal, seja para qualquer outra finalidade. Então, acho que vai ser importante esse movimento aqui em Guarulhos, inclusive porque a nossa cidade precisa debater também dois aspectos
que Guarulhos também distribua o medicamento via SUS, inclusive via as farmácias populares, e que também a gente tenha uma discussão sobre a nossa segurança municipal, porque em vários lugares, principalmente nas periferias, às vezes o comportamento de parte da GCM acaba sendo muito duro com pessoas que estão com quantidades irrisórias na mão, né? Quando na realidade os esforços da nossa segurança pública tinha que ser para combater a violência contra a mulher, para combater os crimes de homicídio, latrocínio, e não por conta de quantidades ínfimas de maconha na mão. Exatamente. Produção, conseguiu aí o cartaz? Daqui a pouquinho. Deixa eu só falar aqui, ó. É uma coisa interessante, o Paulo Cardia, ele pergunta no WhatsApp, podia ter colocado lá no post, ficava melhor, que aí ajuda a viralizar. Boa noite, gostaria de perguntar para as convidadas se elas consideram a maconha droga. É interessante a palavra droga, né? Porque a farmácia, na verdade, é drogaria, né? Então, droga é um medicamento, né? Se você falar de forma pejorativa, eu acho que não é por aí. Então, na verdade, é uma droga, porque tem um efeito, né? Um efeito forte. Mas, depende de como é que você está vendo. Evanildo Ferreira, o Jabá. Fernanda Cucci, que conselho você daria para uma mãe que tem seu filho na Cracolândia? Um abismo não chama outro abismo, é isso que você quis dizer? Hoje libera maconha, amanhã cocaína e depois outras drogas, Jabá, lá do São João. Aí o Léo do Baquira, nosso telespectador, ele fala assim, o que mais leva filho para o abismo já legalizado, que são as bebidas alcoólicas. Então o pessoal está já debatendo aqui e nosso tempo está acabando, Fernanda, acredita nisso? Acredito, eu vou ser rápida até para dividir essa pergunta com a Fer também. 1 minuto para você. Primeiro, mandar um abraço para o Léo do Baquira, para o Cid Cerveja, para a Marília e para todas as pessoas que também estão na organização da marcha e que estão acompanhando, né? Primeiro que maconha não é droga, nós estamos falando de uma planta. Uhum. Esse é o principal debate. E o conselho que precisa dar para essas mães é entender que a discussão da Cracolândia não se dá no Código Penal, tem que se dar no SUS. As pessoas que estão em situação de drogadição, elas não podem ser enxergadas cometendo um crime. Nós temos que olhar para essas pessoas como pessoas que precisam de saúde pública. E para isso nós já tivemos um programa muito importante na capital, que foi implementado pelo prefeito Fernando Haddad, que foi o programa Braços Abertos, que trabalhava com a política de redução de danos, né? Valorizando a dignidade da pessoa e não violando os direitos humanos, como acontece em muitas comunidades terapêuticas que não têm um acompanhamento do SUS. Roberto, essas famílias precisam ter um atendimento dentro do sistema de saúde e não é dentro do presídio que vai resolver, é dentro do CAPS, é com acompanhamento, esse é o aspecto para as pessoas que estão em situação de drogadição. E que a maioria não é por conta da maconha não, viu? Deve ser por conta do crack, por conta do álcool, por conta de várias outras substâncias, né, Fer? Com certeza. E quando a gente fala assim, na maconha, igual como você falou, como ela é uma planta, o que a gente agora, a gente quer que seja implementado realmente no SUS, que a cannabis, ela seja incluída na farmacopeia, como um botânico, ela é um fitoterápico, ela não tem que ser algo isolado, como fosse uma bomba atômica e que tem que ser, a Anvisa tem que passar por vários protocolos para a gente poder produzir isso no Brasil. A gente quer defender que a gente já tem isso no Brasil. O SUS pode sim fornecer. São Paulo teve uma grande iniciativa, porém, são poucas patologias ainda que são contempladas, porém concordo, é um grande avanço, porém a gente quer colocar isso na farmácia viva. Por quê? Porque é uma planta, então assim, que a gente coloque isso, não como da forma, uma planta sintética, que a gente venha, o SUS venha a estar trazendo isso de forma sintetizada ou por vias de laboratórios. A gente quer que ela seja incluída na farmacopeia, que é um botânico, e seja entregue pelo SUS, porque não beneficiar o que já temos no Brasil, as várias associações que cultivam já. Agradecer a Yasmin, minha amiga, ela me passou informação durante o dia. Nós temos um PL feito pelo Caio França, deputado, e que foi sancionado pelo governador Tarcísio aqui em São Paulo. Ele coloca o medicado
o medicamento à base de cannabis no Sistema Único de Saúde. Agradecer a todos, infelizmente o pessoal, eu não vou conseguir falar o nome de todos aqui, perguntaram se essas meninas fumam maconha, não é o caso, eu nunca fumei. Mas eu acho importante esse debate. A gente falando de coisas tão importantes, as pessoas querendo saber da nossa vida pessoal. Não gosto do cheiro, não gosto do cheiro, mas eu adoro o cheiro de cigarro, adoro caipirinha. Eu estava falando aqui, adoro caipirinha. São drogas, não é? São drogas. Aliás, vamos chamar o doutor Augusto Tolentino para pagar uma caipirinha, certo? E uns petiscos para nós quando estiver aqui em Guarulhos, né? Será uma satisfação embora eu não beba nada alcoólico. Mas, Roberto, eu quero abrir um parênteses muito importante. Com o advento 30 segundos, doutor. Com o advento da pandemia, nós tivemos as crises de ansiedade que também os médicos começam a pensar em utilizar o cannabis como forma de fazer essa contenção. É uma coisa bastante inteligente. Parabéns pelo tema muito atual, necessário ser enfrentado de frente, com coragem, com velocidade, para que a população seja verdadeiramente atendida. Doutor Henrique, obrigado. Obrigado, Roberto. Uma boa noite. Sempre uma satisfação estar com você, meu amigo. Vai ter mais coisas aqui, nós vamos chamar mais vezes aqui, porque o debate é uma coisa extremamente importante. Nós temos muitos temas aqui, mas nosso tempo acabou. Fernanda, ia falar Atagami, olha só, Atagami. Eu quase chamei o origami, Atacami. Eu estava com o pensamento lá no deserto lá do Chile, não. Eu não sei onde fica. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Curti, obrigado. Olha, eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de trazer essa discussão. O doutor tem razão, é uma discussão muito atual. E eu acredito, Roberto, que o preconceito acaba quando a informação chega. Exatamente. Nós precisamos informar cada vez mais as pessoas sobre o benefício, tanto medicinal, tanto social, quanto econômico, da regulamentação da maconha no Brasil. E no mais, fica o convite para todas as pessoas que estão acompanhando para estar junto com a gente no dia 24 de junho, a partir das 14h20, na frente da Prefeitura, a Marcha da Maconha, retornando para Guarulhos. Um abraço a toda a galera da organização, a Elô, o Cid, a Marília, a Camila, Dico, todo o pessoal da nossa casa, enfim. Vamos lá para a marcha. Olha aí o flyer, finalmente chegou, 24 de junho, sábado, 14h20, em frente à Prefeitura, que fica na Avenida Bom Clima, aqui número 49, aqui em Guarulhos. Você pode contribuir pelo Pix Camisetas MDG, é isso, Gru? mdmgru@gmail.com. E você também pode pegar mais informações pelo Instagram, Marcha da Maconha Gru. Obrigado às moças, ia falar meninas, né? Obrigado às moças. Também a quem está nos acompanhando, Fernanda? O Elias, que também está na construção da marcha. Obrigado, Elias, pela presença.